491. Parágrafo 2º. O disposto do caput também se aplica quando o acordo alterar a sentença. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Artigo 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Inciso 1. Para corrigir-lhe de ofício a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Inciso 2. Por meio de embargos de declaração. Artigo 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 1º. A decisão produzida a hipoteca judiciária, inciso 1, embora a condenação seja genérica, inciso 2, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente a aresto sobre bens do devedor. Inciso 3, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Parágrafo 3º. No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Parágrafo 5º. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá independentemente de culpa pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Seção 3. Da remessa necessária. Artigo 496. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, inciso 1, proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação do prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º. Não se aplica ao disposto neste artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: inciso 1, 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, 500 salários mínimos para os Estados, Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público, os municípios que constituam capitais dos Estados. Inciso 3, 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: inciso 1, súmula de Tribunal Superior. Inciso 2, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4, entendimento coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Seção 4. Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar a coisa.